E aí, pessoal, todo mundo online? Periscope às 23 horas, conforme o combinado aí com vocês. Tá frio pra caramba hoje, hein? Que é isso, pessoal? Como está frio hoje? Tô aqui no gelo na cidade de Nova Lima, estado de Minas Gerais. Boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, professor Pablo, o Yara, Anderson. Rio de Janeiro tá gelado, imagina aqui, né? Aqui tá uma neve praticamente. É o professor Arthur Guerra entrando. Saudações, professor Arthur Guerra. Minas, escravidão do 7 Vamos falar hoje aí do nosso sistema penal mediterrâneo, nosso sistema penal subterrâneo. É a teoria aí que muitos não ouviram falar ainda, mas uma teoria muito importante. Aí, pessoal de Lagoa da Prata, subterrâneo, isso daí. Rio Branco, Acre, equipe Amo Direito Online, bacana. Uberlândia, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Carazinho, Goiás, Teresina, Fora Temer, Arcos, Cana Verde. Isso aí, galera. Vamos compartilhando aí no seu Facebook, compartilhando aí no Twitter. Araguari, Natal, Bezerros, Hugo de Bezerros, Registro, São Paulo. Bacana, Kátia. CFO Prolabore. Ah, Manu Freitas aí. A gente estava tendo aula agora. Estava tendo aula no Prolabore, curso do CFO, e já está na área. Aracaju, Belém, Fortaleza, Joinville. Nossa senhora, Joinville deve estar -5, né? O colega aí, cadê? Frederico, Senegal, Itapicuru, Bahia, Maranhão, Cuiabá, Dourados, Cuiabá de novo, Cuiabá, bacana, a turma de Cuiabá, CFO, Pedro Leopoldo, Barra Mansa, até que enfim vou ver ao vivo, é isso aí. Turma de registro, né? Belém, de novo, Porto Alegre, Olinda, Brasília. Entre em contato conosco, professor, no Instagram. Pode entrar em contato comigo depois, que é muito rápido aqui, mas mandem, quem tiver maiores interesses aí. Eu sou Cristiano Gonzaga, promotor de justiça no estado de Minas Gerais. Dou aula em mais variados cursos em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Leciono Direito Penal e Criminologia, concursos públicos, carreiras, OAB, enfim. Será aqui muito prazeroso ampliar sempre aí as nossas disciplinas. Abração aí para o nosso, como é que chama o Bertoldo? Como é que você chama o Bertoldo, Ale? Eu esqueci. Chibundo, né? Chigundo, eu esqueci. O Bertoldo que gosta. Abração para o nosso mestre Bertoldo, né, Ale? O Yara, Chibungo. O Chibungo tinha que entrar aí depois, pô, pra gente mexer com ele. Vamos lá, vou palestrar isso, a gente combinar. Belém, estado de Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos trabalhar essa questão aí. Passei na UAB graças a você, a UAB concursos, aprova concursos, muito bem. Isso aí, galera. Meu e-mail, quem tiver interesse, o Yara está colocando. Meu Facebook, Cristiano Gonzaga Gomes, com CH. Enfim, vamos trabalhar então mais um pouco do nosso direito penal. Então, conforme já me apresentei, estamos trabalhando aqui a área criminal. Trabalho como promotor na área criminal, leciono também na área criminal. Dos mais variados cursos e concursos públicos aí no Brasil e UAB. Muito bem, vamos lá então, sem maiores aqui enrolações, né? Só nosso tradicional boa noite, compartilhem, façam aí essa nossa transmissão replicar cada vez mais, para que as pessoas possam entender um pouco sobre o que é o direito penal do subterrâneo ou sistema penal subterrâneo. Muito importante esse tema aí, muitos ainda não ouviram falar sobre essa ideia, essa, enfim, colocação que o Zaffaroni faz no livro dele, mas que
também é obtido aí por meio de outros doutrinadores como a Aniar de Castro. Lola Aniar de Castro foi quem primeiramente citou essa expressão sistema penal subterrâneo. E o Zaffaroni, como sempre, pegou esta teoria e fez uma colocação mais ampla. Ele foi trabalhando onde que nós poderíamos ver o chamado direito penal do subterrâneo, ou direito penal subterrâneo, enfim, ou o sistema penal subterrâneo. Rapidamente, o professor Pablo está até falando aí. Quem ainda não teve a oportunidade, se cadastre nesse link que o professor Pablo está colocando aí abaixo, que eu vou dar dicas de graça, gratuitas, no direito penal. O link está aí embaixo, aproveitando que vocês estão vendo, fiquem atentos a esse cadastramento para receber via e-mail dicas de direito penal, como essa que eu estou falando hoje, do sistema penal subterrâneo. Então, está aí o link, façam o seu cadastramento que vocês vão receber gratuitamente dicas do professor Cristiano Gonzaga de Penal. Bacana? Muito bem, pessoal, vamos lá então, falando sobre essa dica que eu mandei, inclusive, para quem se cadastrou, já mandei para o e-mail daqueles que se cadastraram, ok? A Kátia aí falando que top demais, isso daí, sempre receberão essas dicas gratuitas. Vamos lá. O que seria esse direito penal subterrâneo nesta visão hoje no Brasil? Muito bem, segundo Zaffaroni, é quando os operadores do sistema penal passam a atuar à margem da lei, passam a atuar contra as disposições legais. Por exemplo, um policial, vamos começar com um policial militar que, sabendo que o sistema penal não consegue punir, sabendo que o sistema penal não consegue aqui chegar até o final de uma condenação, ele passa então, enquanto policial, usando da sua força, usando do seu poder institucional, ele passa a atuar fora da lei. De que forma? Torturando para obter provas, matando para acabar com um traficante local, fazendo aqui crimes que combatem o crime. Crime com crime. O policial, então, passa a descumprir a lei para, então, aplicar, entre aspas, o direito penal. Por exemplo, um traficante que está ali acabando com uma comunidade, este traficante deveria ser punido pelo sistema penal e ser alijado da sociedade. Mas como ele não é, o que este policial faz? Usa da farda, descumpre a lei, tortura, mata, prende este traficante. Ou seja, é um direito penal feito às ocultas, de forma subterrânea, de forma que totalmente à luz, de crimes, à luz de torturas, à luz aqui de homicídios, para chegar numa outra situação que seria aqui punir o traficante, mas não com base na lei. Então perceba que com o direito penal subterrâneo, nós estamos usando o sistema penal, estudando o exemplo do policial militar, mas vou dar outros, nós estamos usando o sistema penal de forma ilegal. O direito penal, nós só sabemos que deve ser usado de forma lícita, cumprindo a lei. Mas este justiceiro, pode ser usada essa palavra aí? Gostei da colocação? Sim, pode. Este justiceiro, ele está usando da violação legal para chegar e punir aquele traficante, punir aquele homicida. Sabe que vocês vejam, o direito penal subterrâneo é muito comum, às vezes, o policial militar, no caso do BOPE, conforme retratado aí no filme Tropa de Elite, ele usar de uma violência porque sabe que o sistema penal não vai dar conta de pôr a mão naquele traficante. Aí põe saco na cabeça, onde está a droga, tortura, às vezes até mata. Claro que isso daí está cada vez mais diminuindo, ainda bem. Nós estamos aqui cada vez mais tendo menos tortura, menos homicídios, menos crimes para se chegar à solução dos
crimes que a gente quer aqui investigar. Então, o direito penal subterrâneo, ele passa a atuar às ocultas, às escondidas, às escuras, usando da força do penal, porque você imagina, um policial fardado, armado numa comunidade, ele é o direito penal. Só que ele não está usando da lei. Ele não está usando de um mandado de busca e apreensão para entrar na casa da pessoa e ver se tem alguma situação ilícita. Ele não está usando um mandado de prisão para prender. Ele está fazendo o quê? Plantando droga na casa da pessoa para prender. Aquela pessoa já era traficante, mas nunca seria pega, porque tem advogado, tem o sistema todo favorável a ele, então ele planta a droga de forma totalmente subterrânea, de forma escondida, para chegar na punição final, que seria pelo tráfico de drogas. Então percebam que ele está usando de um sistema penal de forma subterrânea, de forma ilícita. O Zaffaroni fala disso daí. O Zaffaroni trabalha essa questão do chamado direito penal subterrâneo. Só que, se vocês pegarem hoje os, mais variados casos da nossa justiça brasileira, algumas pessoas estão falando que não só a polícia militar atua nesse chamado direito penal subterrâneo. Porque, se você pegar o que tem acontecido, nós temos visto aí, algumas pessoas falam isso, eu não concordo, que algumas operações policiais, algumas operações do Ministério Público, enfim, estariam atuando fora da lei. Estariam atuando no direito penal subterrâneo. Eu acho isso uma lástima, um verdadeiro absurdo, porque eu não acredito que colegas façam isso. Nós temos visto aí, muita crítica em cima da Lava Jato. Muitas pessoas têm falado que estão sendo vazadas conversas, estão sendo vazadas delações premiadas, para se chegar numa outra criminalidade. E aí, alguns estão usando de forma equivocada, a meu ver, essa expressão do sistema penal subterrâneo, que alguns integrantes, então, estariam, a Lava Jato, dentre outras situações, estariam se utilizando para conseguir provas. Isso é um absurdo, digo eu, porque, de fato, o direito penal subterrâneo é quando a pessoa usa, então, de condutas ilícitas, condutas ilegais, para conseguir fazer uma punição que ela não conseguiria de forma legal, de forma constitucional. E aí diriam, então, que algumas operações são totalmente ilegais, ilícitas, subterrâneas, para se chegar, então, à punição. Bom, colocando de lado a questão aqui crítica, penso eu que isso não está acontecendo, mas se isso acontecesse, seria, sim, de fato, um direito penal subterrâneo. Mas, ao meu ver, acredito muito nos colegas, acredito muito na polícia, no Ministério Público, enfim, pertenço ao MP, não posso nem imaginar que isso fosse possível. Mas, atenção pessoal, qualquer integrante do sistema penal que usa as instituições, que usa a lei para atuar de forma ilegal, isso é o direito penal subterrâneo. Algumas pessoas citaram as milícias. Perfeito exemplo. As milícias, o artigo 288A, só funcionário público? Sim, só funcionário público, porque tem que ser o direito penal, então tem que pertencer à administração pública. Ok, só funcionário público. Então, olhem só o que nós temos. Quando uma milícia, o 288A, uma milícia quando ela atua, os homens da lei, policiais civis, policiais militares, bombeiros, que atuam extorquindo, matando, combatendo o tráfico, porque o que a milícia faz? A milícia, ela combate o tráfico, acaba com o traficante, matando, torturando. Isso é um direito penal subterrâneo. Só que ela faz isso para tirar o traficante da comunidade e ela, a milícia, passa a tomar conta do morro. Nada mais consentâneo, nada mais aqui razoável do que chamar isso de direito penal subterrâneo. Por quê? Porque nós estamos tendo os policiais, pessoas que integram aqui a lei, o direito penal, que estão atuando para pegar o traficante, aplicando execução sumária, matando o traficante, para colocar, então,
a ideia de milícia na favela. Aí você imagina um policial que passa a cobrar R$ 50 para dar gatunete, gato-luz, gato, enfim, os mais variados, botijão de gás, segurança, van, transporte. Ele está dando aquilo que, inclusive, o Estado não consegue dar, cobrando uma quantidade lá, uma quantia pequena. E aí, o que nós estamos vendo? Que este policial inicialmente atua como um direito penal subterrâneo. Porque, de fato, ele alija o traficante, que é uma erva daninha, né, que é um câncer, mas, ao mesmo tempo, ele está entrando no lugar do traficante para cometer crimes, extorsões, assassinatos, torturas e assim por diante. Então, de fato, nós podemos falar, sim, em direito penal subterrâneo, quando você vê a milícia. E, por fim, nós podemos falar também, no direito penal subterrâneo, uma visão um pouco mais moderna, dos crimes de colarinho branco. Olha só, pessoal, se vocês pararem para pensar, o crime de colarinho branco, que alguns integrantes do funcionalismo público praticam, como, por exemplo, nós acabamos de ver hoje, a aprovação da cassação do Cunha no Conselho de Ética. Ora, se de fato Cunha estava usando o seu cargo para fazer aí lavagem de dinheiro, para votar leis que beneficiam verdadeiras empresas que têm aí um conglomerado por trás. Algumas empresas multinacionais foram citadas em delações em que o presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha, ele aprovava leis que beneficiavam essa empresa, mas recebia propina. Com essa propina que ele recebia, ele mandava para fora do país. Ele lavava esse dinheiro, ele fazia evasão de divisas. Ora, eu posso falar aqui que ele estaria usando o sistema penal também de forma subterrânea, porque ele virava para a pessoa lá da empresa e falava assim, olha, eu vou aprovar a sua lei, eu vou aqui te dar um benefício, você me der a propina. E aí ele usa do seu poder institucional, para então fazer com que as pessoas tenham medo dele e dê dinheiro para ele. Ora, se ele faz parte do funcionalismo público e ele está praticando crimes do colarinho branco, eu posso falar que ele está atuando de forma subterrânea também. Porque muitas vezes ele falava assim, olha, atenção que isso é importante, eu vou aprovar um requerimento que vai investigar a empresa X. O Eduardo Cunha falava lá, isso que eu estou falando, pessoal, é o que está na mídia, ok? Ele dizia, eu vou aprovar uma investigação na sua empresa caso você não me dê uma propina. Ora, o que acontece? Ele está usando um sistema de investigação, porque a Câmara, o Congresso, o Senado, eles podem investigar, faz parte de um sistema amplo de investigação, poderia chamar de um sistema penal também, sim. Por quê? Porque esse tipo de sistema, ele irá um dia investigar aquela empresa, mas ele não investigava porque recebia propina. Então ele estava usando o direito penal, de forma transversa. Ou seja, ameaçava usar um tipo de fiscalização, mas que não seria utilizada porque ele receberia propina. Ou seja, um direito penal subterrâneo também. Uma pessoa que é funcionário público está usando da lei para cometer crime às escondidas. Então, pessoal, o chamado direito penal subterrâneo é sempre que uma pessoa do público usa de forma totalmente legal, totalmente aqui lícita, as armas do sistema penal para cometer crimes. Então nós podemos ter desde um policial militar que atua aí no BOP ou numa polícia comum, até mesmo os criminosos de colarinho branco que também são funcionários públicos. Fazendo essa observação, ao meu ver, esdrúxula que alguns fizeram, que a Lava Jato também atuaria assim em determinados casos. Alguns acusaram até mesmo o senhor juiz Sérgio Moro de fazer isso. Isso eu
totalmente rechaço, totalmente abomino, eu não concordo com essa colocação. Mas não posso deixar de fazer porque algumas pessoas estão apontando isso. Isso é uma vergonha, é uma lástima. Bacana, pessoal? Então, quando se usa do sistema penal para chegar em determinadas fiscalizações, em determinados crimes, e para tanto eu uso da minha atribuição como funcionário público para então chegar e cometer crimes de forma subterrânea, de forma escondida, eu estou praticando o direito penal subterrâneo ou sistema penal subterrâneo. Expressão esta aí que no direito brasileiro, pela primeira vez, foi cunhada pelo Zaffaroni, que, lendo o livro de Aniar de Castro, trabalhou essa expressão como funcionários públicos que praticam crime de forma escondida, subterrânea, mas que se valem do seu próprio cargo para fazer isso daí. E muitas das vezes eles se valem aqui de condutas, entre aspas, que seriam legais. Fiscalizar uma empresa para receber propina dela. Ir lá, por exemplo, como policial, plantar uma droga na casa do traficante, para prender aquele traficante. Ele já é traficante mesmo, só não conseguimos prender. Mas vamos plantar uma droga lá, que agora a gente prende. Ora, vamos fazer o seguinte, esse cara é assassino, né? Ele é homicida, não é? É. Mas é difícil pegar ele. Vamos fazer o seguinte, vamos matar este homicida. Um policial que, por exemplo, mata um homicida, porque ele é homicida, matou e não foi pego, o policial sabe que aquele cara matou, sabe que tem testemunha que ele matou, mas ninguém vai querer depor. Aquele policial vai lá e mata o cara. Ele está usando do direito penal? Sim, mas subterrâneo, porque isso não é lícito, isso não é legal. Está usando de forma totalmente ilegal do sistema penal. Está, inclusive, executando uma pena de morte, que não existe no Brasil. Eu estou falando da pena de morte, eu poderia falar da tortura. Torturar um traficante para se chegar até um fim, que é a confissão de onde está a droga. Isso daí é o fim, né, que você quer, sendo justificado pelos os meios, né, sendo justificados pelos fins. Então, os fins justificam os meios. Vou torturar porque eu quero chegar na confissão que eu sei que ele é bandido. Então, totalmente maquiavélico isso daí. Mas acontece? Acontece. Infelizmente, isso acontece no Brasil. Então, pessoal, é a forma de se chegar em determinadas fiscalizações, em determinados crimes, praticando outros crimes, mas se valendo daquela capa protetora, entre aspas, lícita, para conseguir fazer a punição de pessoas que estariam praticando crimes. Posso falar disso desde os criminosos de colarinho branco, que se valem do seu poder de fiscalização como os deputados e senadores, para conseguir chegar em outros crimes e às vezes receber propina, ou até mesmo esses que atuam na linha de frente, que são os policiais, que vão atuar sob esse manto da legalidade, é isso daí que o colega escreveu, para se chegar aqui em crimes e punições que o Estado, de forma lícita, de forma clara, de forma totalmente aqui à luz do sol, não conseguiria chegar. Esse é o direito penal subterrâneo. Pessoas da lei usando de crimes para se chegar em crimes. É trabalhar no esgoto, né, pessoal? É trabalhar totalmente à margem da lei para se chegar aqui numa punição que de forma lícita não se conseguiria. Bacana, pessoal? Então, esse é o nosso tema, é um tema um pouco, digamos, novo, mas tão novo assim, e que hoje a gente não tem tido muita aqui, enfim, escrita ou dissertação sobre isso. Até acho bacana, alguém escreveu que queria fazer um TCC sobre ele, bacana, um bom tema para TCC. Eu estou sempre fazendo aqui os nossos periscopes de temas que não dá para a gente escrever tão facilmente no livro, em manuais, ok? Então, por isso, no nosso periscope. O Alex está perguntando aí, o professor Pablo pode falar qual que é o site das dicas? www.estudotop.com.br/direito penal, não é isso? Decorei? Essa é a ideia? E aí, pessoal, como é que foi? Gostaram? Tá um frio aqui em Belo Horizonte que vocês não imaginam. Mas, enfim, estamos
quentes agora. Já estamos aqui quase fechando, então agora a gente dá aquele arremate, ficamos aí aquecidos. Entra em cifras negras? Sim, se você for pensar, entra em cifras negras sim. Quando o Zaffaroni escreve sobre o direito penal subterrâneo, muito bacana, fala-se então em cifras negras. Bem colocado isso aí que o colega escreveu. Porque se você for pensar, de fato, o direito penal subterrâneo, quando você aqui não consegue punir o crime, e aí o direito penal subterrâneo tem que atuar para punir, fazendo tortura, homicídios, está acontecendo sim a cifra negra. Perfeita observação. Cifras negras, eu já falei no periscope anterior aí, cifras negras são os crimes que não são descobertos de forma oficial. Um argentino bacana esse Zaffaroni, Não costuma ser, quer dizer, então o colega colocou, argentino aí, nosso colega de América, né? América aí, América do Sul. O chileno, pô galera, o chileno foi foda, eu tava fazendo um periscope desse no Chile aí, teve um chileno aí que mandou tirar roupa, falou pra mim aí, tira a camisa. Eu falei, pô, que coisa é essa, meu irmão? O cara começou a escrever palavrão, esse chileno aí ficou famoso. Aí depois eu nem mais respondi. Mas foda esse chileno. Obrigado pelos elogios aí, pessoal. Não acho tanto assim, é verdade. O Caio tá certo. Essa da puta rolada foi foda, viu, gente? É porque eu tava falando aqui, não sei se vocês viram, quem já viu, tava fazendo uma audiência aí, só para explicar o que o colega falou aí. Realmente, hoje na aula do CFO eu contei isso, sobre o juiz virou para mim e falou assim, doutor, então a sua testemunha rolada foi uma prostituta, né? Porque eu trabalho aqui no tribunal do júri, e aí o que aconteceu? Uma prostituta viu o assassinato de uma outra prostituta. E aí eu arrolei essa testemunha. Eu tive que arrolar essa testemunha aí, e aí a prostituta foi ser ouvida lá, o depoimento, aí o juiz perguntou assim para ela, a senhora então é prostituta? Assim, sou prostituta, eu trabalho na avenida tal, Afonso Pena, em Belo Horizonte. Muito bem, eu vou te tratar com todo respeito aqui, apesar de a senhora ser prostituta, mas o promotor, o doutor Cristiano, que está aqui, que trabalha no júri, ele te arrolou no processo, né? Então, como ele te arrolou, ele vai fazer as perguntas primeiro. Ela falou, como é que é, doutor? Não, ele te arrolou, então ele vai te ouvir primeiro, do que todo mundo. Aí ela falou, doutor, calma aí, você falou que vai me tratar com respeito, e você falar que o promotor de justiça passou o quê em mim? Passou como é que chama? Não é isso não, é isso sim, ouvi, o senhor falou mais uma vez que ele me arrolou. Você falou que o promotor me arrolou no processo, eu exijo respeito, não teve isso não teve nada de rola não. Eu falei, não foi isso não, foi sim, eu ouvi que ele falou. Eu falei, não, minha senhora, deixa eu te explicar, que minha senhora o quê? Foi uma zona, isso aí aconteceu com o doutor Ronaldo Vasques, no tribunal do júri aqui da capital. E aí, enfim, pegou, nunca mais a gente usou a expressão arrolada lá. Aí a gente, em vez de falar, pô, olha que nome feio, né, gente? A senhora foi arrolada em juízo? Ou a senhora foi arrolada pelo promotor? Pelo amor de Deus. Então, isso aí que o colega falou, né? Pô, isso daí acontece. Isso aí tem coisas que só acontecem no tribunal do júri. E aconteceu isso comigo. Não arrolada, claro, né, pessoal? Isso aí nunca aconteceu comigo, pelo amor de Deus. Nada contra, tá? Mas isso nunca aconteceu comigo, não. Mas aconteceu a situação comigo dessa prostituta aí, enfim, que havia sido arrolada por mim, mas não nos termos literais aí da expressão. Bacana? Então por isso que ele falou, agora vocês vão rir, né, gente? Quando vocês ouvirem a expressão arrolada, vocês vão ter que ficar exercendo a serenidade, né? Sem nenhuma aqui divagação, sem nada mais. Curtiram bastante, pessoal? Curte, coraçãozinho subindo aí. Vamos aí sempre fazer esse nosso periscope chegar em 1 milhão de curtidas. Já estamos para mais de 300 mil curtidas. Em poucas semanas de dicas, já 300 mil. Vamos ver se a gente chega aí para mais de 1 milhão.
Vamos lá, vamos abrir um pedacinho aí de espaço para perguntas. Pode perguntar. Vai lá, Nando. Manda ver aí, Nando, qual que é a pergunta? Então, qual que é a pergunta? Concussão, bacana, 316. Sim. Quando deve ser analisada? Vamos lá. Direito penal em velocidades. Eu já falei sobre isso, viu? No outro Periscope. Mas é porque não fica no ar, né? Então pode ser que não tenha aparecido mais. Mas podemos trabalhar assim depois de novo. Qual que é a pergunta então? Concussão, quando que deve ser analisada? Como assim? Não entendi. Concussão é quando alguém exige o dinheiro, sendo funcionário público. Inicialmente na denúncia ou na sentença? Eu entendi a pergunta. Concussão crime, né? 316. Não entendi essa pergunta aí do colega. Se quiser reformular aí para a gente tentar responder. Alguém mais? Alguma pergunta? Enquanto o colega reformula dele. Pode falar, sem problema não. Pode perguntar aí, sem problema nenhum. Peculato de uso. Peculato de uso não existe no direito penal. Só existe no direito penal militar e crimes praticados por prefeito. Consunção. Tá. Não. Beleza, vamos lá. Consunção. Consunção que você fala quando o crime fim absorve o crime meio. Isso daí depende. A consunção, o Ministério Público, na denúncia, ele pode denunciar pelo crime mais grave, por exemplo, homicídio e porte de arma de fogo com disparo. O Ministério Público denuncia apenas pelo crime de homicídio. Então, está aqui absorvido o porte, está absorvido também o disparo. Então, o promotor pode fazer isso na denúncia, sem problema nenhum. Mas, se não fizer, o juiz, por ocasião da sentença, pode aplicar a consunção, sim. Então, a consunção pode ser tanto pela denúncia, ou até mesmo inquérito policial, e ao final também em sentença. Não tem problema. Vamos lá? Qual a outra pergunta? Porque enquanto eu falo, gente, não tem como eu ler, né? Então, vocês podem escrever de novo. O sistema law and order americano pode ser considerado direito penal subterrâneo? Sim, perfeito. Por algumas questões, sim. Se eles estão usando aqui de forma ilícita para se chegar em determinadas investigações, pode. Em algumas situações, a gente sabe que o direito norte-americano se vale de provas ilícitas, de provas colhidas às escondidas, para se chegar aqui a pessoas que ele não chegaria de forma lícita. Ótima observação aí da colega. Muito bem. Algumas situações do law and order pode sim se valer do direito penal subterrâneo. Perfeito, pode acontecer sim. Muito bem. Estou vendo que vocês estão entendendo o tema, hein? Que bom, pessoal. Estou vendo que vocês estão entendendo. Fico muito feliz com isso. A gente quer sempre assim, vocês vão aqui estimulando, oxigenando as ideias. O professor tem que ser uma ponte apenas, para que vocês possam, então, ampliar o conhecimento. Em caso de estupro qualificado pela morte, quem representa? Essa é bem complicada, viu, pessoal? Porque existem duas doutrinas. Existem tanto a doutrina que entende, do próprio STJ, que a ação penal é pública incondicionada, usando a súmula 608 do STF, e outros que entendem que é condicionada à representação. Então vai depender muito do julgado que você vai utilizar, ou da quinta turma ou da sexta turma. Também já falei sobre esse periscope, podemos falar de novo depois. Mas, enfim, se a pessoa morreu e se você entender que é mediante representação, quem representa são seus familiares. Lembrando que no prazo de 6 meses da ocasião aí, enfim, da morte da pessoa ou de quando se conhece o autor do crime. Ok? Mas vai depender muito da teoria, se é a quinta ou se é a sexta. Tranquilo? Vamos lá? Repetir o quê? Vamos lá. Qual a diferença entre erro de permissão e erro de tipo permissivo? Muito bem. O erro de permissão são os casos nas discriminantes putativas, quando o agente erra em relação à existência de uma justificante, existência de uma causa que exclui licitude, ou em relação aos limites dessa causa que exclui licitude. Quando há uma discriminante putativa em relação aos limites, em relação à existência de uma justificante, nós temos o que se chama de erro de permissão, ou erro de proibição indireto. Agora, o erro de tipo permissivo
é quando no artigo 20, parágrafo 1º, quando a gente supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. O erro de tipo permissivo é quando alguém leva a mão dentro lá da jaqueta, o outro pensa, vai sacar uma arma, mas isso não é verdade. Ele vai sacar, às vezes, não uma arma, mas um lenço branco para celebrar a paz entre os dois. Como se isso fosse possível, né? Mas vamos lá falar que ele ia sacar o lenço branco. O outro, achando que ele ia sacar uma arma, primeiro dispara e mata. Ele atuou no erro de tipo permissivo. Artigo 20, parágrafo 1º. Ele analisou mal, analisou de forma equivocada a situação fática, pressuposto fático, erro de tipo permissivo. Em relação aos limites, em relação à existência, erro de permissão. Bacana? É a mesma coisa que crime de alucinação. Você fala qual situação? As discriminantes putativas? Qual seria a colocação? Em qual? Em qual caso a alucinação? Falei de novo. Mas vamos lá. A tentativa de latrocínio? Sim. Só não há na questão da súmula 610 do STF, ok? No caso da súmula 610 do STF, é que você não teria tentativa. Mas a tentativa de latrocínio é possível, sim. Sem problema algum. Só não é possível na súmula 610. O colega perguntou anteriormente aí, é muita pergunta, né, gente? Mas só para vocês aqui, para a gente ir fechando. O colega perguntou se seria culpa imprópria. Bacana. Culpa imprópria no artigo 20, parágrafo 1º, é quando no erro vencível pune-se pelo crime culposo. Culpa imprópria. No erro de tipo permissivo invencível é quando isenta de pena. Então, a situação do erro de tipo permissivo, você vai trabalhar a situação do erro ser invencível, isenta de pena. E a culpa imprópria, dentro dessa situação do 20, parágrafo 1º, é quando se pune pelo crime culposo. Ok? Tranquilo, pessoal? O colega perguntou sobre aquela questão última do delito de alucinação, se a gente pode fazer uma referência com aquela última questão que eu falei do pressuposto fático. Pode sim. Tranquilo? Pode sim. O professor faz uma terceira apostila sobre direito penal e leis especiais. Vamos lá, vamos tentar fazer isso daí sim depois. Por enquanto eu estou apenas com as apostilas de parte especial e parte geral de direito penal. Bacana? Que já estão atualizadas também nesse site aí, www.estudotop.com.br. Livro teu? Ainda não. Estou escrevendo as apostilas para transformar em breve em livro. Estou trabalhando em cima de livros de criminologia e também aqui leis especiais. Mas vamos trabalhar. É isso aí, o colega falou do crime putativo, crime imaginário. Perdi a representação em caso de estupro qualificado. Pessoal, é muita coisa, senão a gente mistura. Vamos lá. Confusão da última peça da OAB, poderia fazer um periscópio? Poderia sim, sobre as contrarrazões, né? Vamos trabalhar sim depois das contrarrazões. Pessoal, então hoje o nosso tema, para a gente não alongar demais, as pessoas não se perderem, eu queria que vocês hoje vissem o direito penal subterrâneo, ou sistema penal subterrâneo. Viram então? Quando se vale aqui da situação do operador do direito, de um sistema penal, que usa de condutas à margem da lei, de condutas ilícitas, para às vezes chegar a algum tipo de solução do crime. Ok? Isso aí, meu Facebook é o Yara, sempre aí colocando, Cristiano Gonzaga Gomes, meu e-mail, crisleo12@hotmail.com, com CH, meu Instagram, mentira, não tem arroba não, Cris Gonzaga, né? Cris Gonzaga, que é o meu Instagram. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus aí, uma boa noite a todos, uma noite fria para vocês, né? Mas vamos dormir debaixo aí do edredom, vamos aquecer, porque terça que vem tem mais. Hoje, então, fechamos com o direito penal subterrâneo. Aqueles que pela primeira vez, como a colega ali colocou, que bom que você adorou, depois você pega aí os outros periscopes. Compartilhem, chamem seus amigos e vamos lá, sempre dicas. Cadastrem-se aí no site para vocês receberem essas dicas gratuitas, conforme eu falei aí no início. Ok, pessoal? Então, um beijão para todas e um abraço para todos. Estaremos sempre presentes às terças-feiras, 23 horas.
Dicas de direito penal que vocês não encontram em livros de forma tão fácil e nem nas aulas. Bacana? Qualquer dúvida, mandem mais aí para mim. Facebook, Periscope, Twitter e assim por diante. Obrigado aí pelos elogios, bacana, pessoal? Obrigado aí, Gusta, falando melhor aula de todos. Fico feliz, agradeço do fundo do meu coração. Muito bom. Fico cada vez mais estimulado a poder ceder meu tempo, ceder meu espaço aqui para que vocês possam crescer enquanto operadores do direito, enquanto pessoas. Então, são palavras como aí do colega que fazem com que a gente cada vez mais queira dar aulas, que a gente queira ensinar, queira compartilhar e principalmente aprendendo. Nós também aprendemos sempre. Temos que ter muita humildade para saber que nunca é tarde para aprender. Igual algumas colocações que foram feitas aí. Professor, Law and Order pode ser trabalhado no direito penal subterrâneo? Muito bem. Nem tinha pensado sobre esse aspecto, mas pode. Na questão das provas ilícitas que eles fazem e são aceitas, pode trabalhar uma situação de direito penal subterrâneo também. Muito bem. Então é isso aí. Eu aprendo sempre com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, podendo invadir a sua casa, né? Invadir a sua casa essa hora de madrugada, poder estar junto com cada um de vocês. Ok, gente? Pode deixar, vou mandar um abraço para o nosso querido Frank, nosso mestre aí do Direito Penal. Um beijo para vocês aí do Brasil inteiro, de norte, nordeste, sudeste, leste, sul. Que todos estejam aí bem e que a gente possa cada vez mais estudar. Ok, pessoal? Então, vamos nessa. Curtindo aí, curtindo, para a gente fechar isso aí. Vamos que é dedo. Bacana? Isso aí. Rio de Janeiro, minha terra natal. Bacana. Adoro o Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Então, vamos nessa. Desligando. Um beijo a todas e um abraço a todos aí. Estamos nessa, pessoal. Vamos lá.